Companheiros, vamos ouvir então hoje o estudo do Henrique, que falará para nós a respeito da família. Que Deus te inspire. Obrigado, Braz. Bom, boa noite a todos. Como o Braz já comentou, a gente vai estar falando um pouco sobre família, sobre esse olhar espírita diante da família. Eu acho que é importante a gente estar abordando isso, porque a gente tem olhado, pelo menos eu particularmente, a gente tem observado uma série de questões, até mesmo de caráter, de moralidade, um pouco distorcidos. E a gente vai examinar a causa disso, a gente vai ver que isso normalmente está associado ao seio familiar. E não é que é novidade, mas é atual esse tema família. Aí eu achei que seria legal da gente bater um papo sobre isso. Peço só um pouquinho a paciência de vocês se eu tropeçar um pouco, que às vezes leva um tempo para eu engrenar até eu começar a pegar firme na palestra. Eu acho que é interessante a gente começar do início, né? Nós os espíritas, e até outras religiões também já pregam que a família ela não se resume aos laços consanguíneos. A gente conseguindo estudar um pouco, a gente entende o porquê disso. Todos nós temos o mesmo início e nós teremos o mesmo fim no sentido de o mesmo objetivo. Todos somos criados simples e ignorantes e todos iremos até a angelitude. Tem um livro do André Luiz chamado Evolução em Dois Mundos. Por sinal, o pessoal não gosta de ler, ele é bem impopular, porque tem uma série de questões de biologia e tudo mais, mas ele é bem interessante, que André Luiz conceitua lá que desde o momento em que nós fomos criados, espíritos como nós aqui, desse tipo, dessa classe, até o dia de hoje, se passou mais ou menos 1,5 bilhão de anos. Desde o momento que a gente era célula, que a gente era átomo, virou ameba, depois virou pedra, vegetal, animal, até a gente estar aqui, se passou mais ou menos 1,5 bilhão de anos, sendo que tem 100 mil anos de civilização aqui na Terra, a gente vai fazendo as contas aí mais ou menos há quanto tempo a gente está aqui, né? Nessa família. E aí, da mesma forma que a gente tem nas nossas casas a nossa família, a gente tem aqui na Terra uma grande família que estamos todos unidos, que de certa forma não, nós estamos todos ligados. O que a gente faz ou deixa de fazer acaba afetando a todos nós. Seja isso no outro país, seja aqui no Brasil, o que a gente faz afeta a todos nós. Pensamentos, atos, palavras, tudo isso a gente está, de alguma forma, influenciando uns aos outros. Mas aí, de novo, por que a gente reencarna aqui? O planeta Terra é um planeta tão difícil, um planeta tão complicado, eu queria ter nascido em outro lugar, queria ter nascido em Júpiter. Mas aí, de novo, a gente volta naquela questão. Aqui é um planeta que é bem típico para espíritos como nós. Ainda inferiores, ainda atrasados. A Terra não só é um planeta inferior, como é um planeta atrasado também. São duas palavras diferentes. Atrasado é que você perdeu o tempo, passou do tempo. Segundo os próprios espíritos nos conceituam, a gente já podia estar numa situação melhor, mas por conta das nossas escolhas, a gente está aqui atrasado. Não é só inferior, a gente também é atrasado. A gente tinha que estar lá na frente. E à medida que, desde aquele momento lá, que Deus nos criou, que a gente vai tendo consciência, que a gente vai começando a nos depurarmos daqueles instintos que a gente tinha lá quando a gente era bicho, de comer, de se reproduzir, de brigar, de morder. Aí a gente começa lá, nas primeiras reencarnações como homem, como humano, a gente começa a ter o livre-arbítrio, a gente começa a treinar isso, ter consciência, ter escolha, ter responsabilidade perante os nossos atos. A gente vai vivendo, a gente vai fazendo uma série de escolhas, né, como a gente falou. O cidadão reencarna lá no Egito, há 6, 7 mil anos atrás, aí ele pega lá o chicote dele, dá uma chicotada no outro, aí o outro fica com raiva dele, e assim vão se dando as relações. E aí vão se passando os anos, vão se passando os séculos, e essas relações vão se construindo. Como a gente falou, aqui na Terra, na nossa situação, normalmente não se resolvem muito bem, elas vão se depurando, pinta reencarnação após reencarnação, e a gente repetindo às vezes os mesmos atos, dando chicotada, tomando chicotada, não aprendendo com isso, querendo dar chicotada de novo.
toma uma lançada e fura o outro com a lança. Rouba alguém, é roubado, rouba de novo. A gente não lida muito bem ainda com perdão, né? A gente não aprendeu isso. E aí a gente vai repetindo os atos. E nessa repetição, a gente vai se envolvendo com as criaturas. Em alguma reencarnação, se eu roubei alguém, essa pessoa provavelmente, tratando-se de espíritos inferiores, vai ficar com raiva de mim. Vamos supor que ela não me perdoe. Então a gente morre naquela vida lá, a gente fica imantado com aquele ódio, com aquela animosidade, e aí a gente cria essa antipatia, como se a gente criasse um laço um com o outro. E Deus, na sua magnitude, como a gente falou, todos nós estamos mirando a angelitude. A gente não consegue olhar Deus, pensar em Deus, falando que a gente vai evoluir com inimiguinhos, com situações como essas no passado. Deus está, entre outras questões, a reencarnação é para a gente também espiando, a gente também podendo melhorar esses laços que a gente fez ruim lá no passado, que a gente construiu ruim lá no passado. Porque, como a gente falou, como a gente sabe, melhor dizendo, nós somos um povo, uma civilização com uma história muito sangrenta e cruel. Qualquer um aqui, não precisa ser versado em história, sabe disso, que a gente já fez miséria por aí. Ainda mais nós espíritas, né? Porque só com conhecimento de causa para a gente poder fazer o bem, para a gente poder se endireitar um pouquinho, né? E aí, ao longo disso, a gente vai criando esse ciclo de, vamos dizer assim, de afinidades. Esses espíritos com quem a gente vai vivenciando lá no passado, a gente chega em determinado momento lá na erraticidade que os espíritos vão falar assim para a gente, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma chance de vocês recomeçarem, de vocês esquecerem isso tudo e de vocês fazerem diferente do que vocês tinham feito até então. Aquele cara que você roubou, ele vai ser teu filho. Aquela mulher que você se associou e matou aquele cara, então aquele cara vai ser teu filho também, ela vai ser tua esposa. E aí vão se construindo uma nova rede de situações ali, de aquelas personagens vão reencarnar com novos papéis, ou com papéis até repetidos da outra vida, para tentar amenizar aquela situação. E essa é a maior parte dos cenários de família que a gente tem aqui na Terra. Há exceções. A gente até acaba se esbarrando com uma ou outra na nossa vida, na casa espírita mesmo, de famílias que se ligam por extrema afinidade, por extremo amor, uma completude um do outro, mas não é que seja a regra, mas boa parte da realidade da gente, as famílias se ligam por expiação, por isso que a gente está falando. Às vezes o seu marido, a sua mulher, sua mãe, seu pai, seu filho, às vezes, ou sogra, cunhado, que seja, tem aquela animosidade, tem aquela dificuldade, podem ser outras coisas, mas podem ser também questões do passado. E aí, como a gente falou, a gente reencarna, a gente tem esse novo recomeço para a gente poder tentar melhorar aquilo. Mas aí o que acontece? O cidadão lá, aquele exemplo que a gente falou, o cara, ele era um homem rico, aí ele foi enganado pelo outro, e a mulher dele se associou com o outro para poder tirar aquele dinheiro dele, e ele acabou sendo assassinado pelo antigo amigo e pela mulher que acabou traindo ele com esse antigo amigo e acabou vitimando ele. Aí criou-se aquela afinidade que a gente falou. Esse povo vai reencarnar junto. Não, calma aí, tem que resolver isso. Não dá para vocês irem para Júpiter ou qualquer planeta superior com essa pendência espiritual. Então vocês vão ter que reencarnar juntos. Aí o pessoal reencarna, um como filho, um como pai ou como mãe. Só que aí o que acontece? Aí trazendo mais para os dias de hoje, dias de hoje não, mas por aqui e agora da gente, existe uma questão que também tem sido pouco observada e pouco levada a sério pelas famílias, que são os papéis familiares. Você reencarna, a gente tem vários papéis familiares. Primeiro a gente é filho, depois a gente é homem ou mulher, vai ser marido, esposa, vai ser irmão, um monte de coisas. Mas a gente tem alguns papéis familiares que as pessoas não têm observado. O cara às vezes vem lá como filho, mas é um filho mandão ou um filho orgulhoso, e às vezes ele quer voltar a ser lá quem ele era antigamente. Aquela voz, aquele eco lá do passado se faz presente e ele tenta dominar de novo, ser autoritário. E aí aquele cara que era para ser pai dele, ou aquela mulher que era para ser mãe dele, eles recuam, eles deixam aquilo acontecer. Ou então, a avó, a mãe do cara, que é a avó da criança, quer ser mãe de novo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, acontece uma inversão de papéis familiares, que a gente está vendo isso muito hoje em dia.
É mãe querendo ser a irmã da filha, é pai querendo ser amiguinho do filho, é pai querendo ser filho da mulher. Isso acontece bastante. Isso, inclusive, tem casais que se juntam assim. Tem homens que buscam em mulheres, ainda que de forma inconsciente de perceber, mas ele busca numa companheira uma mãe para ele, porque ele não teve uma mãe legal, ou sentiu essa ausência, eu não sei, ou por causa da outra reencarnação, eu não sei. A outra reencarnação ficou para trás. Isso é uma coisa que às vezes a gente confunde também. Eu já vi espíritas falarem muito isso. Que na outra vida, eu e fulano, nós éramos amigos, aí por isso que a gente tem essa afinidade. Pô, legal, mas isso ficou para outra vida. Agora é diferente. Agora você tem que fazer diferente, vai ser de outro jeito. Não tem como a gente ficar querendo reviver a outra vida aqui agora. E as pessoas, de alguma forma, estão fazendo isso, ainda que seja sem perceber. Mais uma vez, as dinâmicas familiares estão meio perturbadas. Seja por desinteresse, seja por preguiça, seja porque a vida está muito atribulada, tem muitas queixas. Tem pai e mãe que estão deixando de criar os filhos e estão botando isso para a função de outros. Para o cunhado, para os pais, para os avós da criança. E aí a coisa está ficando meio doida, a coisa está ficando meio misturada. Aí, na hora de você querer lá depois resolver um problema, ou fazer uma análise, pegar todo mundo para botar lá nos papéis familiares, não tem jeito. A criança não respeita pai como pai, ele vai ver a mãe na avó, ele vai ver o pai como amigo, não vai respeitar. E aí a gente vai enumerando uma série de situações que podem estar acontecendo dentro disso. Não sei se isso é realidade para alguns de vocês, ou se isso é muito estranho, mas a gente tem visto isso acontecer bastante. A gente escuta isso, inclusive, aqui na evangelização. Eu trabalho lá na Dona Meca, a gente vê isso muito acontecer. Tem situações que a gente sabe que a vida acaba construindo para ficar daquele jeito, que você não tem jeito, todo mundo saiu fora, ficou só a avó e o menino. Aí a avó acaba sendo mãe daquela criança. Mas tem outras situações que você vê que as pessoas naturalmente deixam aquilo acontecer. Ou elas se apresentam para assumir papéis que não lhe competem, ou elas simplesmente saem fora, deixam aquilo rolar. Aí fica misturado. E, mais uma vez, quem é que reencarnou com a programação de ser pai e mãe? Não foi seu pai, não foi a sua mãe, foi você. Quem é que tem filho? Achei que... legal, né? Mais mãos levantadas. Então, vocês que são pais, vocês sabem disso. Quem reencarnou para ser pai daquela criatura são vocês, não são os outros. Aquele compromisso é de vocês. E o pai e a mãe, para a criança, eles assumem uma figura de confiança. Eles passam um papel de confiança muito forte para a criança. A criança, nos primeiros anos dela, a gente estudando o desenvolvimento da criança, tem um pensamento que é um nome meio esdrúxulo, mas era usado pelos professores, que se chama bebê bêbado. É como se o bebê ficasse muito marcado pelas impressões. Ele fica como se fosse uma pessoa, um bebum. Ele fica muito assim, achando aquilo tudo muito, muito legal, muito impressionado. Então, aquelas coisas que vão acontecendo à volta dele, ele vai percebendo. E aquilo vai moldando o caráter dele. Sejam esses papéis invertidos, seja o que for que esteja acontecendo dentro de casa, aquela informação vai sendo passada para ele. E ele vai aprendendo. Porque o tempo todo nós somos referências. Pode ser que seja dentro de casa, pode ser que seja aqui na casa espírita, pode ser que seja na rua. Quem é que nunca viu alguém tacando um lixo, quando você vê tem um monte de gente lá tacando mais lixo? Quem é que nunca viu uma pessoa fazendo bem e outras indo atrás querendo fazer o bem também? Eu vou compartilhar uma situação que eu vivenciei, que nessa vida, o Marcelo também compartilha dessa expiação comigo, que é ser Botafogo. Pois é, para quem gosta de futebol, ser Botafogo não é mole não. Eu sei que ganhou agora, mas não é mole não, é muito sofrimento. É complicado, é difícil. E, assim, antes de eu levar a doutrina espírita a sério e tudo mais, eu ia muito para jogo. Acho que a Graça também já ouviu essa história. Pois e aos entornos do estádio não tem banheiro. Então o pessoal urina nos muros. E eu estava lá com vontade de urinar, eu falei, eu vou urinar no muro. E tinha um muro limpinho lá, lisinho. Aí eu fui e me aproximei e comecei. E antes que eu começasse a estar pronto para fazer isso, já tinha um segundo e um terceiro do meu lado. Aí eu fui, terminei, me afastei, já tinha o quinto e o sexto, o sétimo e o oitavo. E aí levou uns 5 minutos para que acabasse aquele grupo de pessoas, que da primeira geração, da minha geração já não tinha mais nenhum, foram as outras. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, caraca, eu fui o primeiro, mas
E agora o que aconteceu com o muro da pessoa? Acabou, virou um banheiro. E aí eu fiquei meditando naquilo. Eu falei, cara, a gente é referência o tempo inteiro. Outra situação também que aconteceu comigo no Dona Meca, eu estava com um paciente e eu acabei dando uma folguinha para ele, ele saiu correndo, quando eu vi ele estava mexendo na caixa de disjuntores. Aí eu falei um palavrão e o nome dele em seguida, Charles. Eu falei, pô, Charles. Aí quando ele saiu falando aquilo, saiu falando no corredor. Aí a mãe dele chegou, ela falou, nossa, Charlinho está falando isso. Eu falei, vai entender, né? Eu dei uma de João sem braço, mas é a questão da referência. E se eu, que estou ali um pouquinho, estou sendo referência para aquela criança, quem dirá os pais? Como é que estão os pais dentro de casa sendo referência o tempo inteiro? Porque não é só o que você fala, mas é o que você faz. E às vezes esse o que você faz está entre linhas. São coisas que você às vezes faz sem perceber, coisas que estão no seu habitual. Isso que eu estou falando de papéis familiares, às vezes as pessoas fazem sem perceber. De você não querer assumir o teu papel de pai, o teu papel de mãe, de filho, de irmão, seja lá o que for. As pessoas acabam fazendo aquilo sem perceber. Mas a criança percebe. Ela está ali de olho, ela está prestando atenção. E ela vai fazer igual de alguma forma. De um jeito ou de outro, ela vai começar a assimilar aquilo para ela. Pode ser que ela realmente não faça igual, mas é bem provável que ela faça. Porque a criança, como a gente falou da questão lá do bebê que eu falei, ela é suscetível a impressões. Até os 7, 8 anos, assim, a criança está muito marcada pelas influências que você está dando. Lembra aquele papo de reencarnação que a gente estava falando mais cedo? Então, o ser infantil, o corpo do humano infantil, ele é feito justamente para isso, para você passar novas informações para ele tentar reprimir não, ele tentar sobrepujar, vencer aquela parte antiga dele e despertar coisas novas. Depois de um tempo, a criança começa a botar a voz lá de quem ela era, o lado dela realmente lá de quem ela foi, aquilo que não ficou bem resolvido. Mas a criança vem desse jeito, assim, maleável, justamente para a gente poder dar uma nova educação. E isso não está acontecendo. Eu também não gosto de a gente se apegar a um discurso de que, 70 anos atrás, 60 anos atrás, quando eu era novo, lá naquela época que era boa, agora é ruim, agora está tudo às avessas. Isso é contra um princípio da doutrina espírita, que é o progresso. A gente sabe que a gente está andando escada acima, não escada abaixo. O que eu acho que, na minha opinião, acontece é que hoje você está lidando com uma liberdade que não se tinha naquela época. Desculpe se isso soa mal aos ouvidos de alguém, mas lidava-se muito mais com o medo, com a repressão, do que propriamente com a educação. Ainda que houvesse educação também. Mas hoje a gente está todo mundo livre, todo mundo pode fazer o que quiser. Só que a gente tem que aprender a lidar com essa liberdade. Coisa que a gente não está conseguindo ainda. Está conseguindo, mas não está fazendo do jeito melhor que poderíamos fazer com as nossas crianças. Foi aquilo que a gente falou. A criança que cospe na cara do pai, a criança que dá tapa na cara do pai, a criança que dá um show horrível e o pai às vezes não sabe lidar com aquilo. E aí a gente entra em outro ponto, que eu achei legal também da gente conversar, que é o saber dizer não. Que isso, mais uma vez, é difícil para o pai. Aí a gente volta lá na questão dos papéis familiares de novo. Você chegar para uma criança, às vezes, e falar não para ela, para algumas pessoas isso pode parecer antipático, isso pode parecer chato. É chato, eu não sou pai, mas eu tive um cachorro, o Michael, que eu não gostava de dizer não para o meu cachorro. Assim, às vezes eu via ele lá roendo uma meia, eu falava, que bonitinho, deixa ele roer, deixa ele roer. Ele comia um nugget lá e eu, poxa, que legal, que fofinho. E aí eu vejo isso acontecer em maior escala com as crianças. Deixa rolar, não tem problema não. Ou fazendo, dando o reforço negativo para um comportamento errado. Por exemplo, a criança dá um show, você dá um pirulito para ela se calar. O que você está aprendendo com isso? Então, pirulito é um exemplo, tem celular, tem tablet, tem boneco. Então o que você está ensinando para a criança? Toda vez que você se comportar assim, você ganha um prêmio. E é uma das formas que as pessoas estão usando. É a estratégia mais rápida. A curto prazo mas lá na frente você vai pagar aquilo. Aí a gente vai ver essa geração torta, mais ou menos torta, que a gente está vivenciando. Dar não é difícil, é chato, é um papel chato sim de ocupar. Quem é pai, quem é mãe, sabe disso. E não precisa nem ser só pai e ser mãe, não. Às vezes na vida a gente se colocar, a gente ser assertivo, é um pouco chato, é um pouco complicado. Mas é algo que às vezes a gente precisa fazer.
porque senão a gente vai pagar lá na frente. A coisa fica difícil depois de controlar. A criança, mais uma vez falando lá daquela coisa do bebê, do desenvolvimento infantil, vamos pensar assim como se fosse uma plantinha. Vocês, todo mundo aqui, ou no jardim escola, ou em algum momento das vidas, por mais que a gente viva numa cidade grande, vocês já viram uma plantinha crescer, né? No início você bota o cercadinho, ela vai para um lado, você bota o cercadinho para o outro, ela vai para o outro. Se ela começa a cortar quem você poda, ela vai e ela cresce do jeito que você quiser que ela cresça ali. A criança é mais ou menos assim também, com as regras, com os limites, com as orientações, com a educação que você dá. Ela vai crescendo conforme você vai dizendo, você vai orientando ali. No momento que aquilo ali se calcifica, igual a árvore, igual a planta, fica depois difícil de você mudar. Uma árvore grande já, para você mudar, você às vezes até consegue mudar, mas você vai ter que arrebentar a árvore toda, vai ter que podar, vai ter que cortar, às vezes vai ter que tirar ela de lugar, botar ela em outro canto. E com as pessoas, com o indivíduo, é a mesma coisa. Se você tem aquela chance lá, nos primeiros anos, de fazer uma educação, fazer uma moralização, botar uma base sólida de uma série de conceitos que você acha importante ou não, e você deixa aquilo passar, e você quer correr atrás, às vezes, daquilo na adolescência ou na idade adulta, até dá, mas você vai ter muito mais trabalho. Às vezes aquela criança vai ter que, sei lá, estar numa psicoterapia, ou você vai suar muito mais do que você precisaria suar. Aí, às vezes, as pessoas também chegam com aquele discurso, é minha expiação. Legal, tudo bem, mas vamos voltar um pouco nessa vida mesmo, lá atrás, naquelas escolhas erradas que você fez ou deixou de fazer, que poderia ter sido diferente. Não é para ficar puxando a orelha do pessoal, não. Mas é para a gente se alertar, para a gente não ficar mais com aquela taxa de planeta atrasado. Não é só inferior, é atrasado. A gente precisa fazer diferente do que a gente tem feito até então. A gente precisa começar a se mexer em relação a isso. E essa questão do não para as crianças é muito importante. Você pode, quando eu falo não é você chegar de sola na criança sendo um sargentão, sendo autoritário. Eu também sou contra isso. Eu acho que isso acaba você trabalhando mais o medo do que o respeito. Medo a gente impõe, respeito a gente conquista. E eu acho que não é por aí. Não é você criando um ambiente de medo que você vai ter uma criança regrada, mas vai ter com outros problemas depois lá na frente. Pelo menos é o que eu vejo, na minha opinião. E aí, como é que a gente pode buscar o respeito? Primeiro de tudo é confiança. Eu acho que, como a gente falou lá, os pais, aqueles dois que reencarnaram ali para ser os guias, vamos dizer assim, daquele indivíduo ali, são, em teoria, são as pessoas que a criança vai ter mais confiança, porque são as referências que ela tem o tempo inteiro. Então, primeiro de tudo, tem que estabelecer confiança. Você tem que ter uma palavra, você tem que honrar a sua palavra, tudo que você for fazer, você tem que cumprir. Porque, às vezes, também a gente vê o quê? A criança está lá. Está dando show. Quero alguma coisa, está gritando. Aí o pai chega lá e fala, olha só, se você ficar assim, chegar em casa não tem desenho. Aí a criança olha assim, continua ou não. Aí ela continua, vamos supor que ela continua, ela banca aquilo. Porque criança às vezes testa. Tem crianças e crianças, mas tem muita criança que testa mesmo, para ver até onde ela pode ir. A gente faz isso uns com os outros, só que o nosso jeito é diferente, a gente não vai ficar chorando. Mas a gente vai se deitando às vezes um pouco um dos outros, para ver até onde a gente pode ir com determinada pessoa. Mas aí, voltando no exemplo, aí o cara falou, não, se você fizer isso, vai ficar sem desenho, a criança faz. Aí chega no carro, voltando para casa, a criança já começa a falar diferente, já começa a ter aquela fala mole, desculpa, papai. Aí você, tá bom, filho, toma aqui. Vai dizer que quem nunca viu isso acontecer ou não fez isso? A gente vê isso acontecer. Não é questão de você ser duro, mas é questão de você ter palavra com o que você está falando. Aquela sua regra, ela é uma regra. A regra pode ser até negociável. Eu sou fã da negociação também quando você está lidando com criança. Mas não dá para a gente ficar sem moral diante dela. O que é moral? É você determinar a regra. Ó, se você fizer isso, você não vai ganhar. Aí a criança faz e ganha assim mesmo. De novo, você está ensinando para ela que aquilo ali não vale de nada. Aquela sua palavra não tem força, não tem estrutura. E ela vai fazer de novo, ou vai fazer de outro jeito. Mas se você não dá outra estratégia para a criança trabalhar com aquilo, aliás, não é outra estratégia não, você não recua, não arreda o pé, principalmente nesses momentos de crise da criança, você obriga ela a pensar de outra forma. Falar de outro caso que eu vivenciei. Eu tinha um outro paciente que ele
Quando ele entrava dentro da minha sala, ele começava a chorar. Chorava. Aí no primeiro atendimento ele chorou durante 35 minutos, que é o tempo do atendimento. Aí eu deixei ele chorar. Falei, não vou abrir a porta para ele ir embora, não vou fazer isso. Aí no outro atendimento ele chorou 20 minutos, no outro 15. Aí até que ele não chorou mais. Por quê? Porque ele começou a ver que aquele choro não funcionava. Ele viu que aquela estratégia não funcionava. Ele falou, eu vou ter que, ou eu mudo, ou eu entro na linha, ou eu mudo de estratégia. Pode ser que às vezes a criança vá tentar outras coisas para te tentar, para tentar te tocar de alguma forma. Mas a gente tem que estar firme naquilo que a gente está colocando. Até porque se é um valor nosso, que a gente acredita, como a gente estuda aqui na doutrina espírita, esses valores que a gente está repetindo às vezes, massificando essa informação, toda a palestra, todo o estudo que a gente faz, a gente tem que pregar aquilo para as nossas crianças também. E não dá para ser espírita só aqui no salão. A gente tem que levar isso para a nossa vida, para a nossa casa. Passar isso para as crianças. Porque se a gente acha isso importante, por que a gente não vai passar para eles, não é? Já que a gente está falando nisso, me vem até a cabeça também o vir para a evangelização. A criança não vai para a escola direitinho? Se faltar, vocês não vão ficar bravos, vocês não vão ficar tristes? Não vai para o curso de inglês? Não vai para o judô, para a capoeira, para o explicador? Por que a casa espírita ele pode faltar? A gente não está aqui todo mundo sentado à noite, levando isso a sério, falando que isso é importante para a gente. Se a gente não acredita, a gente não estaria aqui. A gente acredita e já leva isso para a nossa vida. Mas por que a gente não aplica isso para as nossas crianças? Não, a casa espírita pode faltar. Hoje está chovendo. Hoje está frio. Hoje tem jogo. Hoje eu estou cansado. Não é um compromisso, não é uma coisa que ele vai levar para ele. Ainda mais a gente falando de valor de uma criança, daquela plantinha que está crescendo. Não é uma coisa que você gostaria que ele levasse para a vida. Mais uma vez, a gente também, de novo a questão de referência, a gente tem que repensar às vezes os nossos valores dentro de casa também. Porque, mais uma vez, não fica só no que a gente fala, mas no que a gente faz. E se você chega e fala, você tem que ser um homem de bem. Olha, você faz um gato na sua casa, você pede para o fisioterapeuta, o psicólogo, te dar lá um recibo no imposto de renda para abater. Então, eu estou roubando eu já ouvi esse discurso, eu estou roubando do governo que é corrupto. Não interessa, você está fazendo um movimento que é desonesto. E você está passando isso para a criança, que a criança está vendo aquilo. E aí fica de novo nas entrelinhas, aquelas coisas que às vezes a gente não percebe. Aí a gente fica, poxa, por que o mundo é assim? Por que as pessoas são assim? Pois é, a gente tem que perceber o que a gente tem como valor, o que a gente quer passar para eles. Não dá para a gente ter esse discurso de faço o que eu falo, não faço... Calma aí. Vocês sabem o que é. Eu não vou conseguir repetir. Eles falaram aqui. Eu não vou conseguir repetir. E aí, de novo, a gente vê as famílias lá se degladiando com essas questões, não conseguindo resolvê-las. Às vezes por até mesmo imaturidade, de não conseguir saber lidar com isso. Acaba virando um ciclo vicioso. Você pega um casal... Não estou falando que todo casal jovem é assim. Há exceções. A gente não pode se apegar à letra ou à regra estrita, mas há exceções. Mas você pega, às vezes, um casal jovem que com 17 anos, 18 anos já tem um filho. E às vezes eles estão despreparados para certas coisas. Aí eles crescem com aquele filho ali com uma conceituação, às vezes, um pouco fraca, em um ponto X ou em um ponto Y. Aí aquela criança cresce com aquelas questões, e aquilo vai se repetindo. Aí ela vira adulta, vai ter o filho, vai tratar o filho daquele jeito. Quem está dizendo isso não sou nem só eu, é Joana de Ângeles também. Tem um livro chamado Despertar do Espírito, que ela fala desse ciclo que vai acontecendo, que a gente vai educando uns aos outros dessa mesma forma que não muda. Esse ranço de vamos dizer assim, equivocado em relação a questões morais, ou até mesmo conflitos emocionais que a gente fica passando. Ou porque a gente não para prestar atenção em si mesmo, ou porque a gente se acha fraco para resolver aquilo. Não, isso eu deixo para a próxima reencarnação. Parar de fumar é projeto 2100. Na outra reencarnação eu paro. Não é? Aí a gente tem que prestar atenção nisso também. Em como a gente está lidando com o outro, para que a gente não passe as nossas próprias angústias e os nossos próprios problemas para os nossos filhos.
eu tenho uma pessoa na minha família também que, quando chovia, dava trovão, ela tinha medo de trovões, e ela pegava todas as filhas e ficava no corredor assim, filho, vai passar, vai passar, vai passar. E as crianças nem aí. Mas aí uma ou outra acaba ficando com medo daquilo, porque, de novo, a gente passa os nossos medos para eles. E medo de barata, se a gente for analisar, a própria barata é um ser inofensivo, mas em algum momento algumas pessoas ficaram com medo da barata, e isso aí virou um ciclo vicioso que está fora de controle. Tem muita gente que tem medo de barata aí, e você parar para ver bem, aquilo não é nada. Mas é um medo que é passado de geração em geração. A gente vai passando algumas coisas para as outras gerações, porque a gente não para prestar atenção, a gente não para se modificar. E aí fica aquilo, fica aquela educação, valores, é igual lá na Palestina, lá onde tem o Israel. Ah, porque o povo de lá é menos evoluído do que a gente. Não, o menininho, ele é educado desde pequeno a tacar pedra nos israelenses e vice-versa. Então é uma coisa que você vai educando, você vai passando. Então, mais uma vez, a gente tem que começar a prestar atenção nessas coisas. Nisso, e não só no que tem que deixar de ser feito, você não fazer mais, como no que você precisa fazer. Uma outra coisa que eu acho que também é importante, a gente está falando quando diz em família, é autonomia. Autonomia e independência também é importante, igual regras e limites. Mas por que, Henrique? Por que você está falando de autonomia e independência? Por quê? Porque, de novo, a gente sabe que o mundo está difícil, a gente sabe que o mundo está competitivo, materialmente falando, que você precisa estar atento a algumas coisas. E a gente sabe que tá até difícil de você se mudar, mas a gente vê um grupo, uma faixa de homens e mulheres. Desculpa também se alguém viver essa situação, não estou querendo ofender, só estou querendo chamar atenção para uma coisa que está acontecendo. Mas são homens e mulheres, às vezes, 40 anos morando com os pais ainda. 40, 45 anos e vão envelhecendo morando com os pais ainda. Não sei, pode ser que estejam outras coisas envolvidas, mas essa questão de autonomia e independência, é importante você deixar o seu filho resolver alguns problemas por ele mesmo. A gente vê, às vezes, mães que não deixam o menino ralar o joelho. Faz parte da vivência você ralar um joelho, você se machucar. E você botar ele numa redoma de cristal, com aquele apego de que ele é meu filho e nada pode acontecer com ele, não é você pedir para o teu filho lá no Detran da Presidente Vargas resolver a tua carteira de motorista. Mas é você saber dar autonomia e independência para ele. Vou dar um exemplo para ilustrar uma coisa que aconteceu comigo também. Quando eu tinha 11 anos, 10 anos, num carnaval, eu estava com meu pai na casa da minha tia. E passou um menino de bate-bola e me xingou, fez alguma coisa comigo. Aí eu fui lá peitar ele lá, não bati nele não, mas fiz algumas coisas lá, ameacei ele lá, e ele foi embora. E meu pai olhando, vendo aquilo lá. E de repente ele voltou com 20 outros meninos, todo mundo baixinho. Aí eu gelei, eu fiquei, caramba. Aí eu olhava para o meu pai assim, e meu pai sentou. Se resolve aí, você arrumou o problema, você resolve aí. Ao mesmo tempo que ele estava lá, ele passava uma certa segurança, porque da autonomia, da independência é isso também, mas ele deixou eu lidar com o problema. Então eu tive que resolver a coisa lá do meu jeito. Ele não ia deixar ninguém me bater ali, mas ele me deixou resolver aquilo. E aquilo foi legal porque eu consegui me virar sozinho, eu consegui resolver, pedi desculpa, fui humilde ali, testei algumas virtudes e consegui sair vivo da situação. Eu lembro também... fiquei encostado na parede. Eu lembro quando o meu pai me dava dinheiro para eu ir comprar Coca-Cola no barzinho que tinha em frente, e eu voltava todo orgulhoso com aquela Coca-Cola debaixo do braço, e com um troco, falando, pô, eu fiz, foi legal. E isso pode parecer uma coisa meio banal para a gente conversando aqui, mas eu não sei se vocês já passaram por isso lá quando vocês eram pequenininhos, mas a confiança que você ganha quando você começa a ser estimulado a fazer sozinho, a você vencer as suas próprias batalhas, a você ter as suas próprias conquistas. Isso é muito importante. E a civilização, às vezes a gente está evitando que as crianças tenham essa vivência, trancafiando eles dentro de casa, impedindo que eles vão até certos pontos. Ah, Henrique, o Rio de Janeiro está muito perigoso. Pô, eu estou com 32 anos de idade. Desde que eu sou pequeno, eu escuto que o Rio de Janeiro é perigoso. Não estou falando que
está pior, que está melhor, não. Mas a gente vive numa cidade perigosa, a gente sabe, mas nem por isso a gente deixa de sair, ou pelo menos não deveria. A gente não pode deixar de viver. E aí, de novo, aquela coisa do medo. Tudo bem, a gente sabe que existe uma realidade, sim, que aqui não é um lugar tranquilíssimo. Mas aí também tem essa coisa do medo, que se propaga, que aí a gente vai vendendo essa imagem para as nossas crianças e acaba comprando essa ideia e trancafia todo mundo dentro de casa e os joelhos não ficam mais ralados. Eu gosto de andar de bicicleta, meu hobby é ciclismo, né? E alguns anos atrás, um ciclista foi morto na Lagoa, no Leblon, eu não lembro, e o pessoal ficou, você ainda vai andar de bicicleta? Meu Deus, você tem coragem? Aí, gente, calma, vamos refletir em cima da situação, vamos tomar cuidado de novo com essa coisa dos medos, porque, de novo, nós somos referência. Tudo que a gente vai vivenciando, que a gente vai passando, a criança está ali prestando atenção. Não só a criança, mas como a sociedade toda anuncia. Ela está verificando, ela tá percebendo aquilo. E aí como é que a gente vai lidar com essas coisas, né? Como a gente vai fazer para poder estimular essa questão da autonomia, essa questão das regras e limites, outras coisas que podem aparecer como sexualidade, suicídio. O que acontece? A gente, até pouco tempo atrás, era tabu. Tanto falar de sexualidade, falar de suicídio, mas a gente vê que o suicídio tem aumentado muito, inclusive na faixa dos adolescentes, mulheres, e acho que, se eu não me engano, de 17 a 29 anos, é o maior número de suicídios, de pessoas que se suicidam, e a gente evita falar disso, porque dá medo. Sexualidade é a mesma coisa. O pessoal tem ainda essa coisa do tabu, de achar que o sexo é nojento, de que o sexo é feio. Eu não vou ficar falando de sexualidade aqui para não tirar o foco, mas é importante a gente desmistificar certos conceitos equivocados que a gente abraçava, para tratar o sexo, a sexualidade, não como uma coisa também como alguns cantores ou cantoras vendem, alguns propagandistas, mas como uma questão natural, que faz parte de todo o indivíduo. E quanto mais você dá clareza sobre um assunto, mais confiança você tem. Aliás, mais confiança você passa. Se você consegue conversar, não digo de igual para igual, mas de acordo com a faixa etária daquela criança, sobre o que ela está te perguntando, você passa a confiança, você esclarece. Henrique, quando é que é para falar de sexualidade com meu filho? Quando ele te perguntar, quando ele começar a te perguntar. Se ele está te perguntando é porque ele está ouvindo, é porque ele está sabendo, ele já está prestando atenção. E você ficar fugindo daquilo, ele vai aprender na escola. Com certeza ele vai aprender na escola. Ou no condomínio, ou na rua. E aí é aquilo de novo. O que você quer ensinar para ele? Quais são os valores? Pô, minha filha está grávida com 15 anos de idade. Você conversou sobre sexualidade com ela? Pô, mais ou menos. Vocês estão achando que eu estou brincando? A Tânia sabe desse exemplo que eu conto lá na Dona Meca direto. Na minha época de faculdade, veio uma médica conversar com a gente sobre um trabalho que ela tinha numa dessas favelas, comunidades aqui próximas. Se eu não me engano, na própria Cidade de Deus, se eu não me engano. E aí ela era ginecologista, obstetra, não lembro, e ela dava preservativo para os familiares, para as meninas que eram atendidas por ela. E aí tinha uma menina lá que não tinha nem 20 anos, já estava no 3º filho. Aí ela falou, poxa, mas o que está acontecendo, fulano, que passa mês, passa ano, e você continua engravidando. Ela, você não está usando o preservativo? Ela, não, estou usando sim. Aí conversa vai, conversa vem, mas aquilo é tão difícil de engolir. Ela estava comendo a camisinha. Estava engolindo, pegando... E a gente, de novo, isso foi onde? Foi lá no interior do Brasil? Não, foi aqui no Rio de Janeiro, no Zona Oeste. Por quê? Porque a gente precisa começar a conversar sobre algumas coisas para aquilo não virar tabu. Como vocês vão fazer? Cada família funciona de um jeito. Cada ciclo de espíritos ali está alinhado de alguma forma. Mas a gente tem que começar a conversar sobre algumas coisas dentro de casa. Vocês são os pais, vocês são as mães, vocês são as figuras de confiança, as figuras de referência. Aqueles carinhas lá, eles têm que aprender com vocês. Sobre suicídio também, sobre sexualidade. Henrique, suicídio, como é que eu falo? Poxa, viu mudanças drásticas de comportamento, de humor no seu filho? Chama para conversar. Ou então não deixa nem aquilo chegar, já vai conversando desde cedo. Tem certas coisas que a gente já precisa ir preparando o terreno. Eu parto do princípio de quanto mais informação você dá, claro, vocês conhecem os filhos de vocês vão, ou pelo menos deveriam conhecer.
Vocês vão saber o que eles podem suportar ou não. Mas você vai dando informação para aquela criatura, você vai dando autonomia para ele lidar com as próprias escolhas dele, com os próprios conflitos, com ele mesmo, numa vivência, numa vida. E quanto mais base você dá, mais firme você dá para ele lidar com o mundo. Porque, mais uma vez, a gente não está criando filho para a gente. Não tem uma musiquinha do coral que eu acho bem interessante, que fala... como é que é? Hoje sou pai, amanhã sou filha, é a bênção da reencarnação. Mas é verdade, hoje ele tem o teu filho. Amanhã ele pode reencarnar lá na França, lá na Romênia, longe de você. Então, essa coisa não é você largar seu filho para lá, destratar, não é isso. Mas é você saber que você está criando aquela criatura para lidar com o mundo. Como cidadãos universais que somos, a gente tem que ter esse olhar para todo mundo, inclusive para dentro de casa também, para saber quem passar pela gente, a gente vai estar tentando orientar, educar da melhor forma possível. Eu prometi também falar de negociação, né? Questão de regras e limites. De novo, aquela questão da promessa, né? Quando a gente vai falar um não para o nosso filho, quando a gente vai colocar uma regra, um limite. Aquela questão da autoridade, do autoritarismo. Não é para ser o extremo do autoritarismo, nem para ser uma liberdade libertinosa. Mas, assim, uma ideia que eu gosto de fazer, que eu gosto de conversar com os responsáveis das crianças que eu converso, que eu conheço, é a própria negociação. O que é a negociação? Vocês são pais. Então, brinquedos, brincadeiras, diversões, vocês têm que ter o controle. Vocês precisam ter esse controle. O seu filho não pode ter esse controle. Quem tem que ter esse controle é você. Então, você subtrai aquilo da esfera de ação, atuação dele. Você deixa ali. Se você merecer, eu te dou. Fica igual pode parecer, Henrique, isso é um suborno. Não é um suborno, é uma negociação, é uma troca. Então, se ele fizer por merecer, você dá. O que acontece com as famílias é o contrário. A criança dá, aí quando ela faz besteira, quer tirar. Aí o que faz? O cara fica zangado. Não, calma aí, isso vai ficar aqui. Quando você merecer, quando for a hora, quando for o momento certo, eu vou te dar. Isso é a negociação, isso é a troca. Pode parecer que é a mesma coisa, pode parecer que é bobeira. Mas numa aplicação prática, vocês veem que isso funciona de outra forma, isso funciona diferente. Que você não ensina a perda, você recompensa o bom comportamento. E é o que acontece com a gente também. Toda vez que a gente faz uma boa ação, uma caridade, ou que a gente consegue vencer alguma coisa de nós mesmos, a gente não se sente bem, é uma forma de Deus nos recompensar, de Deus confirmar que a gente está no caminho certo. Senão, não funcionaria. A gente precisa ter vamos dizer assim, um gás, um motivador. O nosso motivador não é material, é moral, é para sempre. Mas ainda assim, algo que a gente precisa e que a gente vivencia, que Deus nos dá. A gente está aqui para isso. Aí, meus amigos, eu acho que a gente tem que, mais uma vez, refletir sobre essas questões. Quais são os nossos valores dentro de casa. A gente não pode esperar que a casa espírita, que a escola, que o curso de inglês, eu não sei, eduquem essas criaturas que vieram para a gente, que os nossos pais, os avós deles, os cunhados, as babás, eduquem. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que a vida tem um monte de compromisso, mas vocês têm que repensar, a gente tem que ver algum jeito de poder organizar isso de uma melhor forma, porque do jeito que está, não está legal aqui na Terra. A gente precisa mexer um pouco nisso. Ver o que é importante, ver o que é valor, começar a dialogar em casa, não esperar que, igual eu estava falando, que a escola ou a casa espírita vão educar os filhos de vocês, eles vão dar continuidade a uma coisa que já foi iniciada dentro de casa, mas isso precisa começar com vocês. Às vezes vem gente aqui com adolescentes e fala, poxa, Henrique, meu filho é ateu, meu filho é agnóstico, meu filho não está acreditando em nada, não quer vir para evangelização. Aí legal. E que vivência religiosa você tem dentro de casa? Nenhuma. Você faz culto? Fiz em março. Poxa, que tipo de vocês estudam? Vocês têm o hábito de ler, de conversar sobre doutrina espírita dentro de casa? Não. Aí, mais uma vez, é a referência. Fica difícil da gente querer que ele siga uma coisa que a gente não leva mais ou menos a sério, que a gente não pratica, que a gente não tem o hábito de fazer. Mas a gente pode mudar isso. É sempre tempo de recomeçar. Não tem nada que está perdido, não tem nada que tem que ficar para outra encarnação. Tudo pode ser modificado. O fato da gente estar conversando sobre isso aqui, da gente estar pensando e refletindo,
fala que a gente ainda tem condição de fazer isso. Senão Deus não daria essa informação, ou falaria que seria de um jeito diferente. É sempre tempo da gente recomeçar, da gente repensar os nossos atos, da gente mudar algumas coisas. Tem algumas coisas que talvez sejam um pouco mais difíceis, porque como a gente falou da árvore lá, a árvore já está engrossando. Mas isso não quer dizer que não dê para fazer, que não dê para você passar aquele valor. De repente você vai ter que mudar a estratégia, você vai ter que mudar o discurso. Ao invés de ser uma coisa de comportamento, você vai ter que falar de igual para igual, porque o cara já cresceu, mas você precisa fazer. E lembrar, gente, que acho que é importante respeitar isso também. Ainda mais para as famílias assim que mora todo mundo junto, que mora pai, mãe, avó, sogro, sogra, tio. Respeita os papéis familiares que estão sendo ocupados ali. Respeita o papel do filho do teu filho, deixa ele criar o teu filho, é importante para ele ter essa vivência de pai, não tira isso dele não tira essa maturidade dele como pai também não, ou da tua filha, deixa ele ter essa experiência. Meu filho é imaturo, tudo bem, então ele cresce junto com o filho dele, você fica ali dando um suporte, claro, porque às vezes o cara de 18 anos, 17 anos não vai saber lidar bem com aquela situação. Mas não tira isso dele não, foi a escolha dele, ele tem que lidar com aquilo, você vai ajudar ele, mas deixa ele lidar um pouco com aquilo. E mais uma vez, se a gente está querendo amanhã ou depois despertar num mundo mais feliz, num mundo mais justo, num mundo mais humano, amoroso, a gente tem que começar a deixar essa semente também. Com boas obras, com boas leituras, com boas conversações, bons pensamentos, mas também sabendo lidar com as crianças do aqui e agora, sabendo lidar com essa geração que está vindo. Porque essa geração ela é muito intelectualizada, a gente sabe disso, mas não necessariamente é moralizada. E aquela coisa do fantasioso, do lúdico funciona, mas daquela coisa vender aquela ideia de um Deus sentado de barba num trono, ou daqueles medos infantis que a gente passava há alguns anos, isso não tem funcionado mais. As crianças estão contestando, as crianças estão perguntando, elas estão sacando o que está acontecendo. Então, aquela mentirinha que a gente contava, mais uma vez, eu acho que a gente tem que começar a mudar o discurso, a gente falar com clareza, a gente falar com confiança, a gente estudar, a gente se preparar para também poder falar com aquela criança. Você pegar isso aqui e estudar, para você poder saber o que você está falando. Porque quando seu filho perguntar lá, mas eu não acredito em Deus, porque o que é Deus? Você ter um argumento para poder conversar com ele. Para você não ficar, faz o seguinte, corre lá para o evangelizador, que o evangelizador vai te responder. Não, você estuda também. É importante a gente fazer isso, para a gente poder ter essa conversação dentro de casa. Culto no lar. Henrique, é tão difícil fazer culto no lar. Pega sábado, 10 horas da noite, não sei, domingo, 10 horas da noite, pega um horário, não é possível, nem que seja meia hora, numa semana você consegue. E leva isso a sério. Mais uma vez, a gente não está levando a sério a doutrina espírita no nosso coração, porque a gente não vai botar na prática no nosso dia a dia. Leva isso a sério. Põe ele para participar. Ele não quer. Faz uma forcinha, não quer mesmo, tudo bem, deixa ele lá. Mas não deixa de você fazer, porque em vários casos a gente vê que depois as criaturas vão se aproximando. Naquele primeiro momento, de repente, o pessoal corre do culto, mas depois vai chegando, quando vê está todo mundo fazendo. Normalmente é assim que funciona, ainda que leve-se alguns meses e alguns anos. Agora, pessoal, aproveitem essa oportunidade que Deus está dando, que deu e está dando e vai dar para alguns de vocês em relação a essa questão de família. Essas criaturinhas que vêm lá, como a gente falou no início, normalmente são pendências espirituais nossas, né? Foi alguém que a gente, ao longo dessas vidas, a gente lidou mal, ou lidou mal com a gente, e a gente está tendo a chance de um novo recomeço, não só de resolver aqueles laços afetivos ruins, mas de educar, de orientar. E eu acho que uma das maiores caridades que você tem é botar uma criança no caminho de Deus, no caminho de Jesus. Então vamos pensar nisso, vamos refletir nisso, vamos rever os nossos conceitos, vamos botar às vezes na ponta do lápis dentro de casa como é que a gente está lidando um com o outro, marido e mulher, porque criança percebe isso também, criança vê briga, criança vê clima pesado. Eu sei que em alguns casais assim isso vai acontecer, vai ter briga, mas tudo isso pode ser até treinado para a gente poder fazer menos, ou então pelo menos não deixar a criança presenciar, porque isso fica, de novo, é a educação de geração, é o que você vai deixando de legado
para aqueles espíritos que estão ali. E aí o que a gente quer deixar de legado? Eu acho que todo mundo aqui quer um mundo melhor, um mundo mais agradável, e a gente tem que começar a deixar isso também, né? Bom, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Uma boa noite para todos.